amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui vamos levando. Mostrando para vocês novamente os peixinhos de papelão que eu fiz. Eu fiz peixinho, mas você pode fazer no papelão a decoração que tem a ver com o seu tema, né? Flor, o que vocês quiserem. E esse tecido de listra, ele dá um efeito no peixe, ó, assim, diferente, ó, assim, a depender de como você bota a listra nele. Vim mostrar o quarto como está para o fim de semana. Eu não tenho muitos lençóis ainda, mas a gente vai conquistando e aí a gente vai usando aqueles que a gente tem, né? Mostrei quando eu fiz aqui esse enfeite de porta de entrada do quarto, né? Aqui tem o puff, uma almofadinha para dar um charme do tema, né? Um farol. A cama tá no branco, vermelho e esse begezinho, né? E é um lençol de elástico. Eu não tenho muitos lençóis, então tem um lençol de elástico por baixo e outro por cima. Para vocês verem que cama posta não é muito, não precisa ter muito gasto para fazer, tá? Então tem um lençol de elástico bem grande, porque minha cama é alta. E o tapete combina com o meu colchão, né? Então fica um efeito bom. E eu coloquei também, como o meu tema é náutico, as capinhas no vermelho do travesseiro e também a capa da almofada no vermelho. Então ficou bem náutico. E em breve eu vou comprar a sainha também da minha cama para proteger mais o meu colchão. Aqui na mesinha lateral eu troquei a decoração. Tudo meu é bem simples. Aqui eu trouxe de lá de Suzano esse porta-retrato que eu complementei com essas conchinhas e esse detalhe do náutico. Aqui eu troquei o vaso, vou trocando os enfeites de lugar, como eu sempre fiz, né? Na outra casa. Então a gente vai fazendo com que os enfeites andem pela casa toda. E a maioria de tudo que eu tenho aqui tem sido feito pelas minhas mãos. Tipo, esse laço foi feito pelas minhas mãos. Esse porta bijuterias foi feito pela minha mão. Esse peixinho de papelão também, com rolha de vinho. Então, minha decoração tem sido assim, a minha cara, tá? Então, tá assim. Esse colar aqui de cabeceira também foi feito por mim, com conchas. E é isso. E do lado de cá eu mudei também, coloquei um verdinho diferente. Trouxe esse de lá da copa. E aqui mudei também a decoração. Tem esse barquinho que combina com esse peixinho que eu finalizei. O mesmo tecido vermelho, olha quantos efeitos no peixe dá. E em volta dele é fita isolante, que parece com as bordas desses quadros. Aqui tem um verdinho que eu conquistei essa semana. Muito lindo.
Bom, ancorados aqui no quarto de Melissa. Eu comecei deixando essa florzinha laranja, mas no final do vídeo vocês vão ver que eu troquei por um verdinho, que já estava um tempão essa florzinha aí. Aí eu quis dar uma mudada. Bom, ancorados, vocês sabem, né, que eu gosto de deixar a casa toda arrumada, modificada para o final de semana, e hoje é quinta. Ontem eu passei mais de 12 horas na rua e não fiz nada na casa, e hoje eu peguei ela de jeito. Desculpem o latido do cachorro, mas aqui a vizinha tem cachorro, os vizinhos têm cachorro. E eu estou com o barulho da máquina funcionando, tá, gente? Então, me perdoe, mas é vida real acontecendo do lado de cá. Então, para essa sexta-feira, eu deixei tudo mais puxado para o azul e o vermelho, que é mais o meu tema náutico praiano. Tem semanas que eu deixo mais praiano, tem semana que eu deixo mais puxado para o náutico. Então, dessa vez eu dei uma misturada, deixei o vermelho com o azul. E aqui, como eu tenho esses peixinhos adesivos na parede, olha como combina super com essa capa de almofada, que tem os peixinhos subindo como se fossem esses aqui, ó. Foi até uma inspiração que eu peguei na época, mas aí na hora de montar eu montei diferenciado, tá? Até porque o formato dos peixes são diferentes, né? E no mar tem vários tipos de peixe. Então aqui essa semana eu deixei o puff assim como uma chaise e mais puxado para o azul com toque de vermelho no vaso da planta. Eu estou lavando roupa, então o meu varalzinho está aberto. Acabei de limpar toda a casa, inclusive o ventilador. Nós compramos um ventilador, tá para chegar, acho que vai chegar no fim do mês. Eu queria branco, mas não encontrei como eu queria, então eu peguei ele preto com azul, que tá bom também, que quando comprar a TV as coisas é preto, então não tem problema. E aqui continua a caixa de som da minha irmã. Esse ventilador foi meu filho que deixou aí emprestado para mim. E eu tomo muito machucado com ele, porque não tem a tampa, né? Então, por isso, nós já compramos o outro. Aí, essa semana eu deixei esses dois puffs juntos aqui. E deixei, como eu falei para vocês, mais o toque do azul com o vermelho. Então, eu tirei a plantinha que estava no Tiffany ali e deixei mais o azul escuro do Náutico. Olha o barulho lá da máquina soltando, liberando a água, né? Então, aqui nós estamos assim, ó. Sei que vocês já estão enjoadas de ver essa sala, mas enfim, sempre foi meu carro-chefe. Eu sei que vocês nem dão mais tanta importância, mas eu gosto de mostrar, de guardar para ficar para mim, tá bom? De ver toda semana a evolução, como que eu consigo dar conta de somente com as capas da almofada transformar o lar, né? E mudando alguns enfeites de lugar. Aí do lado de cá, gente, eu deixei mais no Tiffany, por isso que eu falei que eu misturei o praiano com o náutico dessa vez. Então esse cantinho ficou todo no Tiffany aqui, a tampa do creme é Tiffany que eu fiz a casinha. Aqui também eu coloquei esse vasinho que eu fiz o tipo um pingente, né? O colar, um enfeite que também tem o verde. Então essa semana tá assim. E aí mudando só as posições dos objetos de lugar vai ficando diferenciado, né? Tem gente que não gosta mais de ver, mas tem algumas pessoas aqui que ainda gostam de ver, então eu sempre que dou uma renovada na casa, eu venho mostrar para dar de ideia para vocês, né? Eu sei que o meu tema não vai ser o tema de vocês, mas é só vocês colocar algum toque ou outro a ver com o tema de vocês, né? Por exemplo, quem usa floral, a almofada floral aqui, um monte de flor aqui, borboletas, ia ficar lindo. Então, cada um vai botando para o que é seu tema, né? Então, por enquanto, essa semana, nós estamos assim, ó. E estamos sem tapete, porque o tapete está lavando.
tá? Nós estamos no horário do dia que está muito claro, então sempre vai ficar sem poder mostrar direito ali o quadro, mas na rede do quadro, gente, tem o azul, o verde, o laranja, o amarelo. Então, qualquer coisa que eu colocar nessas cores aqui na sala com o quadro, fica legal, tá? Mas só que para mostrar o quadro assim, de dia, então fica pior, porque fica muita luz, né? Essa casa a sala é muito branca, a casa toda é muito branca, né? Acho que agora assim ficou melhor. Mas eu achei uma gracinha. Eu amo. Porque como eu vou limpar por baixo, gente, então para mim é válido já mudar as posições. Mas quem gosta, gosta, né? Quem não gosta. Hoje eu tô lavando bastante roupa, tem um monte de leva de roupa para bater. Porque como eu falei para vocês, eu saí ontem 12 horas e não fiz nada pela casa. Então hoje eu peguei casa para limpar, roupa para bater, banheiro para fazer limpeza e também peguei comida, estou pegando agora a comida, né? Para ficar para janta. Aí aqui eu também fiz modificações, eu coloquei essa plantinha, mudei com a lá do quarto, já mostrei o quarto para vocês. E sempre que eu mudo, mudo também os detalhes, né? Então aqui em cima, ó, eu quis deixar com os pontos do rústico. E aqui eu botei uma plantinha, mas isso aqui é uma fruteira. Às vezes eu uso ela como saladeira. Antes que vocês vejam ela com planta agora e depois com uma salada, dentro da bacia da fruteira tem um plástico, tá, gente? Então a planta não está em contato com a superfície. Então, quando quiser colocar comida, é para vocês não julgarem, tá? Porque ali está protegido. Eu não vou alcançar para mostrar para vocês o plástico, mas está todo forrado com um plástico e ainda uma tampa. E aqui é o mesmo do mesmo conjunto, ó, esses dois potinhos com essa vasilha, é o mesmo material, tá? E aqui em cima ficou tudo no rústico com azul. E aqui embaixo também modifiquei. Trouxe de volta a bandeja para o lado esquerdo do armário. Aí botei o porta-biscoito na frente, a manteigueira do lado, as colheres aqui para o lado de trás, para esconder o adoçante. E aqui fica o pote do açúcar e do leite. Do lado de cá, eu coloquei o suporte de xícara fora, direto no armário. E esse pratinho aqui com o paliteiro. Aqui, gente, eu tiro o paliteiro e coloco a colher suja, a faca, tudo aqui. Então, às vezes o paliteiro está aqui e às vezes o paliteiro está aqui para dentro. Mas depende se vai empatar ou não a colher ou a faca de eu colocar aqui. Então, aqui eu deixei fora, no próprio armário. E aqui, nessa bandeja que combina com aquela fruteira lá de cima, ó, que eu tenho um conjuntinho, vamos dizer assim. Eu botei minha garrafa de café e botei o meu siri. Eu estou sem guardanapo, preciso repor. E aqui eu inverti, coloquei os pratos para cá, os copos para lá. Um verdinho novo que eu estou tentando criar raiz nele. E aqui tem umas conchinhas e um vermelhinho para dar um toque do vermelho. Que eu, quando vou limpar, gente, não sei limpar sem mudar as posições, tá? Então, eu já faço tudo de uma vez só. Para mim, não é pesado, é natural, entende? Assim que eu vou limpar, eu já vou tirando as peças para limpar por baixo e já mudo, tá? Vão desculpando aí o barulho da máquina, mas demora para bater, então eu preferi já fazer o vídeo e não interromper por causa do barulho da máquina, tá certo, gente? Vão desculpando aí. Vida real. E aqui, ó. Esse aqui é o tapete que eu tirei todos aqueles empenduricalhos lá que fala que é tassel ou tecel, porque eu bati ele na máquina e esse foi o único que soltou os lados, tá vendo? Soltou. Aí eu fiz dois dele, cortei ele ao meio, que ele era aquele grandão, e aí fiquei com ele assim e tirei os empenduricalhos, né? E aí eu fiquei com quatro agora ao invés de três, né? Ficou assim, deixa eu endireitar aqui, eu pisei e ficou torto. Mas aí tô desfiando ele aos poucos, tá certo? E aqui, ó, os outros tapetinhos não soltaram o tassel, não sei como chama,
Não soltaram, ó. E daquele soltou, eu até tirei aqui, ó. Soltou, tá? E aqui estamos assim, eu troquei paninho de prato. E estamos assim. Vou começar a cozinhar agora. E aqui, ó, como eu tô usando o rústico ali, ó, que eu mostrei a fruteira, as coisas pra vocês. Aqui tem a pegada também desse paninho mais rústico. E aqui já deixei as panelas que eu vou cozinhar. Aqui tem bastante vento, então a cortina fica balançando. E como eu falei pra vocês, quase tudo aqui tem a minha mão. Pessoal, esse peixinho eu fiz com um fio que eu achei no quintal. E aí eu só moldei ele no formato de um peixe, mas se seu tema for tipo musical, ou você quiser fazer um violão, dá para fazer. Ele se molda e a parte que ele não se moldar, você une com aquele negócio de fechar açúcar, de fechar saco de farinha. Aí você fecha ou fecha com cola quente. E no meu caso, como era peixe, eu passei esse tecido vermelho, ó, e aqui também para dar um toque, que meu tema é náutico azul com vermelho, então eu dei um toque com tecido. Mas vocês podem dar um toque, por exemplo, se fosse um violão, com o que vocês quisessem, até com cordas mesmo, alguma coisa preta que lembrasse as cordas, né? Aqui eu tô com a bandejinha já trocada já há dias. Esse paninho vermelho sempre fica por cá. Quando eu tiver condições, vou comprar uma leva de azul dele. E outra conquista que eu comprei também, a gente tá para chegar também, foram duas extensões para os ventiladores, para o meu e para o da minha filha. E também comprei uma cafeteira que, quando eu era jovem, eu acostumei minha mãe a usar. Quando ela chegar, eu vou mostrar a foto aí para vocês. E quando chegar a minha, eu vou mostrar para vocês como é feito o café nela. Que eu estou usando de coador. O café de coador é muito gostoso. Mas às vezes a gente deixa cair um pouco fora. E café tá um ouro, né? Não tá dando para desperdiçar. Aí às vezes eu estou segurando o coador dentro da térmica e vaza um pouco. Então eu prefiro não correr esse risco e aposentar o coador e usar a cafeteira, que vocês vão ver como é. A água dela fica embaixo, em cima fica o pó e depois a água sobe, ferve e se encontra com o pó. Ferve bastante e vai descendo já coado o café. É tipo uma cafeteira italiana, só que ela é maior. Ela é de 1 litro e nela dá para usar como bule, como cuscuzeira também. Ela é 3 em 1. Aí eu vou deixar aí a fotinha para você estar vendo, tá bom, gente? Vou encerrando o vídeo por aqui. Mas não antes de mostrar esse céu lindo, esse dia lindo, agradecer a Deus por estar viva, pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui. E tem sido dias muito difíceis, mas em todos o Senhor está conosco, né? Então, vamos ser gratos. Que nós saibamos admirar o sol entrando dentro da casa, que nós saibamos ver beleza nas pequenas coisas, no milagre da vida, que nós saibamos reconhecer a presença de Deus nos mínimos detalhes. Como eu falei para vocês, mais para frente eu mudei a folhagem do quarto de Melissa, né? Ficou muito bonitinho também.